Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez trazendo outro vídeo para vocês. Hoje eu queria falar para vocês o porquê que eu não invisto em tesouro direto. Para quem não sabe, o tesouro direto ele é uma forma de investimento que estão disponíveis nas corretoras, em que você financia o governo. Então você empresta um dinheiro para o governo para ele poder fazer as gastanças dele, e ele te promete pagar um valor mais alguma taxa, como por exemplo a Selic ou IPCA mais alguma coisa, que eu acho que é ainda pior do que o que está ligado à Selic, né? Mas são títulos públicos que você investe para poder financiar o governo. Então, quando você compra um tesouro direto, esse dinheiro você está mandando ele para o Estado poder fazer alguma coisa com ele. E qual que é o problema disso? Vamos pensar um pouco no cenário de hoje, por exemplo. Hoje a gente tem um governo populista que gasta muito mais do que arrecada. Então esse governo, por conta desse déficit que ele se encontra, né, uma das alternativas que ele tem é justamente oferecer títulos públicos ali com valores mais atraentes, né, para poder incentivar as pessoas a entregarem esse dinheiro ali para o Estado, para ele poder fazer as gastanças dele. Só que isso não tem... Não dá pra gente viver disso a longo prazo. O Estado, necessariamente, o gasto que ele faz é um gasto ineficiente, simplesmente pela forma como ele funciona, né? O Estado ele não tem um feedback da gastança dele, então ele não sabe se o que ele está gastando ali está dando lucro ou se está dando prejuízo. Na maioria das vezes está dando prejuízo, né? Então, você está financiando o Estado quando você investe em tesouro direto. Então, esse dinheiro ele vai ser mal gasto, ele não vai gerar mais produtividade, ele não vai fazer o que faria se ele tivesse em uma empresa, por exemplo, né? Uma empresa ela tem esse feedback, ela sabe ali se a operação dela está dando lucro ou se ela está dando prejuízo. Então, as empresas que dão prejuízo, elas são expurgadas do mercado, né? E por isso que o mercado é eficiente, e por isso que o Estado não é eficiente, porque o Estado ele é o contrário do mercado. O Estado ele faz as coisas funcionarem mesmo no prejuízo. E aí que está o problema, inclusive, né? Acredito que as pessoas, por elas terem essa mentalidade de que o lucro ele é naturalmente uma coisa demoníaca, elas podem até pensar que isso é uma coisa boa, né? Mas o fato é que quando você está tendo prejuízo para produzir alguma coisa, significa que existe alguma outra coisa mais urgente que as pessoas valorizam mais que está deixando de ser produzido, né? Então, o primeiro ponto é esse, você está financiando o déficit do governo. E o que acontece? Ele está pegando um empréstimo, né? O Estado está pegando um empréstimo com você, e esse problema ele fica para o próximo governo. Então, isso do ponto de vista ali de uma democracia, principalmente, né, em que as coisas, tipo, é sempre, cara, faz o negócio aí, no próximo governo a gente vê o que acontece. Então, desse ponto de vista, é o melhor para o governo a se fazer. Mas aí entra um ponto também. Se o governo ele é o pagador dessa dívida, você não concorda comigo que se o governo ele se sustenta através dos impostos ou da emissão de moeda, né? Que ele pode emitir moeda também e diluir você, que tem poupa em real. Então ele vai diluir você quando ele emite moeda, na prática tá rolando um imposto ali, né? Então, no final das contas, quando você financia o Tesouro Direto, você e outros pagadores de impostos é que vão pagar essa dívida no final das contas. Porque o Estado ele não produz nada, ele toma de quem é produtivo. E você está dando mais dinheiro para ele tomar mais dinheiro de quem é produtivo, né? Para ele ser improdutivo. Então, cara, isso é um ciclo vicioso. Acho que isso é péssimo para a economia. Isso suga os recursos que deveriam ir para a iniciativa privada, que deveriam ser utilizados ali para produzir coisas corretas, né? As coisas que as pessoas realmente estão demandando, as coisas que as pessoas realmente dão valor. Mas não, isso está indo para o governo para ele poder fazer o populismo dele, para ele poder pagar os 1 milhão de auxílios que ele quer pagar, para ele poder comprar os aviões do Lula, um para cada ministro. Então, cara, parada totalmente bizarra, um ciclo totalmente vicioso que
não se sustenta, né? Outra coisa, isso vai gerar o aumento da dívida pública, que já está bem alta, né? Então, no final das contas, isso é o Estado se endividando, e para ele poder cobrir uma dívida, ele tem duas alternativas. Ou ele emite mais moeda, ou ele cobra mais impostos. No final das contas, você vai se fuder. Ou você vai ser diluído, ou eles vão simplesmente roubar uma parte da sua renda. Então, de novo, acho que entra essa questão de ser um ciclo vicioso, né? Tipo, você realmente está ganhando dinheiro com isso? Então, além de você estar financiando os projetos errados para a economia, né? De você estar abrindo um ralo, né? E deixando aquele dinheiro simplesmente ir embora sem aumentar a produtividade, sem nada. Então, tem esse outro ponto também. E, cara, uma coisa que vai acontecer depois também é que vai vir doido falar que, porra, é um absurdo como que o Estado, boa parte do orçamento dele está comprometido para poder pagar a dívida. Mas isso, tipo, vai ser sempre dessa forma enquanto os incentivos forem esse, né? O incentivo hoje é esse, cara. O incentivo hoje é que o Estado ele gaste o máximo ali no menor tempo possível e deixa esse problema para o outro que vier depois, cara. Não importa. O importante é fazer o nome agora, o importante é fazer o populismo, cara. O importante é sair depois aqui com as pessoas aplaudindo. As pessoas não entendem esse tipo de problema. As massas, elas vão ver isso, elas vão achar lindo. Mas isso não é sustentável, cara. Então, depois vai vir gente reclamar que paga todos esses juros, mas o Estado paga todo esse juro porque ele quer gastar de forma irresponsável. Ele quer que as pessoas financiem os projetos malucos dele, né? Então, cara, isso é um ciclo totalmente vicioso. Você está tirando o dinheiro da economia produtiva para poder mandar para uma economia improdutiva que no final das contas vai ser pago por você mesmo através de mais impostos ou através de inflação. Então, por isso que eu digo que é um ciclo vicioso, cara. Tipo, isso você está alimentando mais o governo, você está dando mais poder pro governo, você está permitindo que ele gaste mais ali a longo prazo e que ele financie isso através de você. E tipo, você está praticamente pagando um imposto voluntário. Você está falando, toma aqui, governo, vou te dar esse valor aqui, acreditando que você vai ganhar com isso também. Sendo que, no final das contas, ele vai pagar isso com o quê? Com inflação também. Então, sei lá, você comprou um título aí, pô, IPCA mais 6. Ele vai te pagar o IPCA do período que ocorreu ali, né? E como que ele provavelmente vai pagar isso? Com inflação. Então, ele vai emitir moeda, ou seja, ele vai pagar o seu IPCA mais 6 com mais inflação. Então, talvez para você se beneficie porque você vai ser o primeiro a receber esse dinheiro emitido, né? Mas isso é um ciclo vicioso, isso não se sustenta a longo prazo. Eu acho que existem outras coisas muito mais interessantes para a gente poder colocar o nosso dinheiro. Talvez não aqui no Brasil, a situação aqui, para quem é investidor, é realmente muito terrível. Mas, pô, colocar o dinheiro no governo ali, não vejo isso como uma alternativa viável. Não acho que seja saudável, por mais que possa parecer tentador. Até porque também, no caso do IPCA especificamente, existe um problema ali que o IPCA é bem distorcido, né? Tem coisas ali na cesta que muitas vezes as pessoas não consomem de verdade, né? Então, há um erro grande ali, né? E o IPCA não é uma métrica que satisfaz realmente a inflação. Quem acredita que a inflação é exatamente o que o IPCA está dizendo ali, pô, tá perdendo dinheiro. Tá muito errado isso daí. Enfim, acho que são esses os motivos pelo qual não invisto em tesouro direto. É isso aí, galera. Deixa seu comentário aí. Me diga se você concorda, se você discorda, deixe seus argumentos aí. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, falou!